Vira. A foto tá. É melhor. Bom dia a todos. Hoje, dia 8 de maio, nós vamos dar início à nossa reunião semanal da nefrologia. Queria chamar a doutora Fernanda para apresentar o doutor. Bom, seja bem-vindo. Então, tenho o prazer de apresentar o nosso convidado hoje, né, que é o Dr. Elzio Matar. O Dr. Elzio, ele é graduado pela Faculdade de Medicina, né, de Botucatu. Ele é cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele é médico clínico pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E ele é aqui, nosso colega, médico, assistente e preceptor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Base, e também é docente colaborador do Departamento de Clínica Médica, aqui também do nosso hospital. Ele é responsável pelo ambulatório de hipertensão resistente. Bacana, muito bom. E ele também atualmente é o nosso diretor clínico aqui do Hospital de Base, e ele é coordenador geral da SOCESP, Regional São José do Rio Preto, nesse biênio 2024-2025. Portanto, devidamente apresentado, hoje ele vai nos brindar aí com essa aula sobre doenças metabólicas e rim. Bem-vindo, viu, Elzo? Prazer. Gente, então, primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a nefrologia. Às vezes a gente fica meio que um estranho fora do ninho, né? A gente da cardio e a nefro estão sempre conversas paralelas, né? E eu só quero pedir para vocês, quando eu pedir parecer de transferência, aceitem. Vamos, aceitem, gente. Eu acompanho o conjunto depois. Mas a Maria Alice que entrou em contato comigo, acha aqui, a próxima. A Maria Alice que entrou em contato comigo, então ela sugeriu que eu falasse desse tema, falasse um pouquinho mais da questão metabólica, quanto isso envolve o rim. E, poxa, falar de doença renal, cardiologista, é exatamente por isso que eu estou aqui, porque esse paciente com doença renal, ele sofre dos mesmos problemas metabólicos, hemodinâmicos que o meu paciente cardiológico sofre. Então, na verdade, esse meu paciente que está no meu consultório, ele está no consultório de vocês também da nefro, assim como está no consultório da endocrinologia. A gente vive hoje uma fase em que a endócrino, a nefro e a cardiologia estão muito próximos, principalmente porque a gente está compartilhando fármacos. Muitos dos fármacos que vieram para tratar diabetes, hoje a gente vê que tratam insuficiência cardíaca, preserva a função renal, diminui a albuminúria. Então, quer dizer, hoje houve uma grande integração. Então, todo esse processo metabólico hoje não pertence mais à endócrino. Hoje ele pertence à nefro, à cardio e à endócrino. Nós temos o papel de tratar tudo isso. Gabriel, pifou. Ah, foi. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, doença renal crônica, para vocês, não é nenhuma novidade que ela é extremamente prevalente, 10% na população mundial, mais prevalente em idosos, mulheres, portadores de hipertensão e diabetes. Na população idosa, 65, 74 anos, a cada 5 homens, um tem doença renal, e a cada 4 mulheres, uma tem doença renal crônica. É possível que a gente possa retardar ou até impedir a progressão dessa doença, mas a gente precisa fazer o diagnóstico e tratamento de formas precoces. Por isso, vocês fazem a campanha do Dia do Rim, meça a sua creatinina, né? As pessoas têm a doença, é silenciosa, e quando ela vai detectar, já perdeu muita função. Aqui, as 10 principais causas de morte no mundo, então, claro, cardíaca está aqui, disparado, doença isquêmica, AVC também é segunda, mas diabetes e doença renal figura entre as 10 principais causas. Está aqui, ó. E as projeções para 2040 é que doença renal crônica se torne a 5ª principal causa de morte no mundo. Se vocês repararem, doença cardíaca está diminuindo. De 2016 para 2040, a projeção é de diminuição. AVC também. Diabetes até cresceu, mas doença renal crônica vai ultrapassar diabetes. Então, tamanho do nosso problema. Então, esse paciente aqui, ó, ele tem que ser conduzido não só pelo nefro, mas pelo menos o cardiologista tem que estar apto a identificar esse paciente para que ele possa pelo menos encaminhar para o tratamento. E não só identificar o paciente que tem o risco, mas tratar os fatores de risco, que são compartilhados entre a gente. Aqui, do que morre o brasileiro, né? Então, 1990, doenças cardiovasculares, neoplasias, doença do rim estava aqui, ó, 11ª causa. 2017 já é a 3ª causa, junto com diabetes. Por que será junto com diabetes, né? Na verdade, caminham juntos, né? Caminham muito juntos. Aqui os diversos fatores de risco para doença renal crônica, mas aqui há uma intersecção entre as doenças não transmissíveis crônicas,
Então, a gente vê que pré-diabetes, cigarro, obesidade, idade, hipertensão arterial, são todos fatores que a gente convive diariamente e são fatores principais aí que levam à doença renal. E a doença, entrando um pouquinho agora, realmente no metabolismo, não tem como a gente não falar de diabetes. Diabetes é o principal. Diabetes é o que a gente mais lida no nosso dia a dia. Diabetes é extremamente prevalente também, 11% da população mundial. As projeções para 2045, ó, são estrondosas. 783 milhões de diabéticos no mundo. Então, realmente, vai aumentar mesmo. Muito por causa do estilo de vida, muito por causa do sedentarismo, alimentos ultraprocessados. Então, a gente vê hoje uma qualidade de vida muito ruim, né? Pessoas com diabetes têm de 2 a 4 vezes mais chances de ter um evento cardiovascular. 20 a 40% dos diabetes vão desenvolver doença renal crônica. 7% dos pacientes que são diagnosticados com DM2, no momento do diagnóstico, já possuem albuminúria. Então, daí a importância da gente coletar já a albuminúria já na hora do diagnóstico do DM2, diferente do DM1. Mas DM1 eu não vou entrar em questão aqui, tá, gente? Vamos tratar só dessa questão metabólica mesmo. E a nefropatia diabética, por definição mesmo, porque a doença renal do diabetes entra a forma não albuminúrica, né? Então, aqui, a nefropatia, a albuminúria é elevada e a perda de função renal. Esses são dados do Vigitel, então, quer dizer, pessoas, o Ministério da Saúde liga e pergunta se a pessoa é ciente se ela tem diabetes ou não. Então, quer dizer, são diagnósticos já confirmados em pessoas que já sabem que têm. Os números não param de crescer, não param de crescer no Brasil, tá? Não param de crescer. Hoje, 2018, né, que é o mais atual que eu tenho aqui, 7% dos homens, 8% das mulheres no Brasil são diabéticos. E as projeções aqui, se a gente for ver proporcionalmente, 2016 e 2018, subiu 54% o número de homens com diabetes. Aumentou muito. Apesar da prevalência maior em mulheres, o homem está aumentando muito, muito mesmo. Aqui as principais causas que levam o indivíduo à diálise nos Estados Unidos, a doença renal final, diabetes é a principal nos Estados Unidos, está seguido aqui de pressão arterial, então precisamos tratar muito bem hipertensão arterial também, e é o cúmulo a gente ter uma doença que a gente diagnostica medindo uma pressão, no exame simples, a gente tem um arsenal gigantesco para tratar a hipertensão arterial, a gente tem como controlar esse fator de risco, essa doença, e é um absurdo que seja a segunda principal causa de diálise, talvez até chegue a ser a primeira, e é a segunda principal causa de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E CFEP é disparada primeiro, né? Então, é um absurdo a gente a gente lidar com uma doença que a gente sabe controlar e sabe diagnosticar, tem como tratar, e ainda hoje é um dos principais fatores que levam a doenças tão incapacitantes, né? Poxa, e doença renal crônica, fase de diálise, poxa vida, o que é mais incapacitante do que isso? 27% dos que estão dialisando é porque não trataram a pressão, né? Aqui, não vou entrar muito na questão fisiopatológica, porque isso aqui vocês discutem muito, mas a grande questão é que o paciente diabético ele convive com uma hiperglicemia cronicamente. Tá? Então, isso faz com que haja um desequilíbrio de redox. Quer dizer, ele produz tanto estresse oxidativo, tanto radical livre, que ele não consegue tamponar isso, ele não consegue consertar isso. Então, ela desencadeia todo um processo inflamatório intenso, tá? Muitas custas de interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, gera um processo metabólico, hemodinâmico, porque há um total desequilíbrio entre substâncias vasoconstritoras e vasodilatadoras. Você perde, na verdade, o poder vasodilatador, fica muito mais vasoconstrito. Há um aumento de endotelina, que é extremamente vasoconstritor, e gera um processo também de fibrose, muita produção de colágeno. Então, tudo isso vai levando à doença renal. Aqui é um trabalho bem interessante que embasa o porquê da necessidade de a gente avaliar tanto a questão da albuminúria no paciente. É uma meta-análise de 21 estudos. E olha que interessante, à medida em que eu aumento a minha taxa, quer dizer, diminuo a minha taxa de filtração glomerular, eu estou aqui aumentando a minha mortalidade. Estou aumentando a minha mortalidade. E aqui, de interessante, é que ele conseguiu dividir em faixas de albuminúria. Menos do que 30, 299 maior ou igual a 300. Então, se a gente observar, claro, quem tem aqui albuminúria maior do que 300, a mortalidade ela é muito maior. Tá? Então, ele associa claramente que a taxa de filtração glomerular reduzida e o aumento da albuminúria está claramente associado ao aumento de mortalidade no indivíduo com doença renal. Daí a importância da gente fazer a avaliação dessa albumina. Então, isso aqui é classe 1 de indicação da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes. É recomendado, então, o teste anual por meio de albumina urinária ou a relação albumina-creatinina, porque tem já estudos que comprovam aí a similaridade, né, a mesma compatibilidade, então a gente pode fazer isso. Então, anualmente no paciente.
E aqui eu chamo a atenção, ó, que quando eu faço o diagnóstico aqui no DM2, então eu tenho que fazer logo no diagnóstico a dosagem da albuminúria. Se for DM1, a partir dos 11 anos de idade. O DM1 demora de 5 a 10 anos para desenvolver doença renal, né? Então já tem um delta e tempo um pouco maior. Aqui eu trabalho, na verdade é o DAPA, DAPA CKD, né, que a gente tanto discute, nem vou ficar entrando tanto aqui, mas é muito mais para a gente lembrar, né, por que a gente usa tanto inibidor da SGLT2 no paciente de nefropatia. Então, poxa, um estudo super robusto, mais de 4.000 pacientes tinham diabetes ou não tinham diabetes, fração de ejeção de 25,75, albuminúricos, chegava a ter 5.000 de albumina, poxa vida. E um desfecho primário dele era um desfecho renal. 39% de redução de desfecho primário, desfecho renal, usando a dapagliflozina. Quando eu entro no EMPA-REG, tá? Aqui é subanálise, não foi um estudo desenhado para isso, tá? Mas os desfechos renais são todos favoráveis à empagliflozina, tá? Então aqui piora da nefropatia, progressão da macroalbuminúria, tudo favorável a realmente a empagliflozina. Mas o que eu destaco aqui é início de terapia de substituição renal, ou uma redução de 55% no grupo que usou a empagliflozina. Mas isso aqui, gente, é análise, subanálise, né? Não é estudo desenhado para isso. Aqui, outro estudo DECLARE, também com DAPA, e aí foi com pacientes aí com diabetes tipo 2 também, poxa, super robusto também, 17.000 participantes, segmento médio de 4,2. O desfecho foi composto, renal composto, redução de 24% no grupo da dapagliflozina. E por isso que é uma recomendação classe 1 que a gente utilize a dapagliflozina, quer dizer, DAPA não, a EMPA, o inibidor da SGLT2 no paciente nosso que tem realmente um fator de risco, como diabetes, que é um fator gigante para se tornar aí um nefropata, ou que tem até mesmo nefropatia, eu tenho que prescrever para o meu paciente, para fazer a proteção, para que eu consiga diminuir a progressão e até interromper a progressão dessa doença. Aqui é uma meta-análise que reúne vários estudos que usaram análogos de GLP-1, porque é outro medicamento muito importante para a gente também, muito importante. Então a gente vê aqui, nos desfechos renais, tá, incluindo aqui macroalbuminúria, a gente vê o LEADER, que é o estudo aí com a liragliptina, o SUSTEN, que é com a semaglutida. Então a gente vê que é tudo favorável realmente ao uso da análogo GLP-1 na proteção renal. Uma redução de 17% no desfecho renal do paciente, no caso de uma meta-análise, usando os principais estudos. Aqui, já vendo de forma mais isolada cada um desses estudos, eu coloquei aqui um destaque no LEADER e no SUSTEN, porque SEMA e LIRA é o que está no nosso meio, é o que a gente utiliza, tá, gente? E quando a gente analisa aqui o desfecho composto renal, olha como é bem favorável, com redução aqui de 12%, tá? 22%, perdão. E aqui, diminuição de 36% do desfecho composto renal. Tá? Então, são medicamentos realmente que estão se tornando cada vez mais imprescindíveis. Aqui a gente está avaliando na ótica do diabético, tá, gente? Mas são medicamentos cada vez mais imprescindíveis para que a gente possa fazer tanto proteção renal quanto diminuição de progressão ou interromper progressão de doença. E aqui o FLOW, né, que vocês devem ter discutido bastante aqui, porque é muito mais da área de vocês do que minha, que é o estudo que foi desenhado com a semaglutida para avaliar desfecho renal mesmo. Foi interrompido precocemente, porque ele diminuiu em 24%. Isso não foi publicado ainda, mas diminuiu em 24% o desfecho renal com a semaglutida, na semaglutida de 1 miligrama no paciente diabético. Aqui não tem nada de obesidade, é só diabético, tá? Diabético. Então, o inibidor da SGLT2, o análogo GLP-1, ele entra aqui como uma indicação, tá? Mas ele está entrando aqui na SBD como classe 2, tá? 2A, que provavelmente após o FLOW vai virar 1. Tá faltando era um estudo direcionado mesmo, vai virar 1, tá? Aqui também, claro, eu tenho sempre que lembrar da hipertensão arterial. Então, meu paciente diabético, eu preciso ter uma pressão mais controlada, principalmente para diminuir progressão para doença renal. Então, tem que ter menos que 13/8 e acima do que 12/7, porque eu também não posso ficar também gerando aí risco de curva J, hipofluxo, né? É muito bom ter pressão 12/7, é muito bom ter pressão 11/6, desde que seja de forma natural. Buscar isso de forma muito agressiva é deletério. Vocês tratam hipertensão também, vocês sabem disso, né? Aqui é o Fidelio, aqui eu já estou entrando num novo medicamento, né, que é o Firialta, o finerenone, né, que é um antagonista de mineralocorticoide, mas é não esteroidal, né, que a gente tem utilizado bastante. E a indicação dele vem direcionado para nefropatia diabética, né. Então, é meu paciente diabético, tanto é que o composto primário, que o desfecho primário é desfecho renal, nesse estudo, eram pacientes que tinham do RC e diabetes tipo 2, e eu tive 18% de redução de desfecho composto. E ele entra
quer dizer, ele também gera também uma redução da albuminúria, uma redução significativa de albuminúria no meu paciente, tanto é que a propaganda da Bayer é muito em cima disso, né, de reduzir a albuminúria, né, tanto é que eles ficam muito em cima de coletar a albuminúria e falar, doutor, poxa, seu paciente tem albuminúria? Se tiver, poxa, experimenta usar para reduzir. Isso é um propagandista deles. E aqui entra também como classe 1 para utilizar para o meu paciente, tá, que seja diabetes tipo 2, que tem albuminúria, mas associado ao IECA, ou algum antagonista, um BRA, né, na verdade, né? Então, entra como classe 1 eu já utilizar esse paciente. Então, usar no paciente esse medicamento. Então, Firialta não é um medicamento tão em conta, mas é um medicamento que ele tem sua robustez no estudo, está cada vez mais saindo evidência, vai ter essa evidência agora em relação à insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que eu acho que talvez aí mude alguma coisa para a gente também. E aqui, gente, apenas um resuminho, mas isso aqui já mudei um pouco de guideline, saí do brasileiro e vim aqui para o americano, tá? Do ADA, que foi publicado agora, mês passado, tá? O ADA. Então, eles colocam aqui, claro, que estilo de vida saudável um paciente diabético tem que ter. Isso aqui, gente, é para diabético com RC, tá? Esse algoritmo aqui de tratamento. Na verdade, um fluxograma. Primeira linha de tratamento para o meu paciente que tem doença renal e que seja diabetes tipo 2, ó, inibidor de HMT2. Metformina entra ainda aqui, ó, desde que o clearance esteja acima de 30, claro. Metformina também tem suas vantagens, o KPDS mostra isso para a gente. Na verdade, tem algumas dúvidas aí, né? Às vezes sai umas meta-análises que mostram que a metformina não diminui tanto assim desfecho, mas tem suas vantagens, né? E caminhando aqui no algoritmo, depois os análogos de GLP-1. Também aqui o antagonista de mineralocorticoide não esteroidal, que é a finerenone, também entra aqui, ó, mas como adicional, uma terapia adicional ao meu paciente que está com microalbuminúria. Quer dizer, albuminúria, né? A gente cria o hábito de falar isso, né? Mudando um pouquinho, saindo do diabetes e indo para a obesidade. Então, a gente vive hoje uma epidemia da obesidade. Na verdade, uma grande pandemia, porque envolve o mundo todo, né? Você vê que de 1975 para cá triplicou o número de obesos. Isso vai aumentar cada vez mais. As projeções para 2035 é que metade do mundo esteja com sobrepeso. Então, assim, é níveis assustadores. Como eu disse, a gente vive hoje com um sedentarismo absurdo. Tudo a gente se desloca com carro, a gente não levanta para mudar o canal da TV, tudo com controle remoto. A gente usa só elevador, não usa escada. A vida ficou muito fácil para a gente, né? Tudo é muito prático. Até para pedir comida, né? Você pede no aplicativo, você não tem nem que discar o telefone. Né? Então, a gente não gasta energia para nada. Come mal, alimentação ultraprocessada. Então, quer dizer, claro que a doença, a obesidade, ela é uma doença multifatorial, mas assim, o estilo de vida contribui demais com isso, né? Isso aqui são números do Brasil, gente, 2022. Apenas 31% do brasileiro está dentro do peso adequado. 1/3 do brasileiro está dentro do peso adequado. 2/3 estão fora do peso. Subnutrido. E aqui, ó, essa porção de quase 32% de obesos, ó, sendo que a obesidade mórbida é 4% dos brasileiros têm. É muito alto, gente, é muito alto. 4% é muito alto mesmo. Então, como eu disse, é uma doença crônica, multifatorial, caracterizada por um acúmulo anormal excessivo de gordura. É definido pela OMS pelo IMC, né? Acima de 25 é um sobrepeso, acima de 30 já é obesidade. Aqui é o IMC, a graduação de grau 1, grau 2, grau 3. Mas lembrando que IMC tem suas falhas, né? Pegar um cara todo bombado e pegar o peso dele, a altura dele, vai dar IMC alto. Mas é tudo a massa muscular. Então, o IMC tem muita falha. Como é que eu faço também para ter medidas um pouco mais fidedignas no meu consultório? Eu fico com a fita métrica no consultório. Né? Tem hora que eu me sinto até meio que um alfaiate. Eu vou lá no cara, medindo a circunferência dele. Um dia eu ganhei, até passei, deu uma rata uma vez, eu ganhei uma fitinha métrica de um laboratório, eu acho que foi da Abbott. Eles vieram fazer propaganda de Ensure lá, me deixaram na fita. E aí eu fui medir o cara. Na hora que eu fui medir, a fita acabou com 1 metro. E eu fiquei travado assim. Aí o cara olhou para mim e falou assim, doutor, eu tô grave, né? Eu falei, não, a fita é 1 metro só mesmo. Mas tá acima, né? Mas então, ó, circunferência cervical eu uso muito no consultório, principalmente para rastreio de apneia do sono. Tá? Acima de 36 na mulher, acima de 40 no homem, alto risco cardiovascular e alta suspeita ou suspeição de apneia do sono. Circunferência abdominal, claro, e relação cintura-quadril também eu tenho utilizado também, tá? São bons parâmetros aí para a gente considerar que o paciente, mesmo com IMC dentro, talvez ele tenha obesidade. E aqui, claro,
todo o pacote que a obesidade traz para a gente, né? 3 vezes mais chance de hipertensão, 24% mais chance de ter um AVC ou um infarto, 4 vezes mais chance de diabetes, 60% mais de apneia do sono, insuficiência cardíaca, obesidade sarcopênica e o principal que a gente está discutindo hoje, né? 83% mais chance de desenvolver doença renal crônica. E por que que faz isso? Por que que a obesidade faz isso? Uma série de mecanismos, gente. Mas são mecanismos neurohormonais e mecânicos também. Porque a obesidade visceral, ela gera uma compressão renal. Vocês sabem disso. Tanto por gordura extrínseca quanto por gordura intrínseca. Então isso compromete o rim. Além disso, a liberação de leptina, sistema renin-angiotensina-aldosterona, aumenta a liberação de ácidos graxos livres na circulação, que vai gerando resistência insulínica, e resistência insulínica faz com que a insulina perca a sua propriedade vasodilatadora. Começa a ter muito mais vasoconstrição do que vasodilatação. Tolerância à glicose, dislipidemia, um processo inflamatório extremamente intenso. A gente fala, o obeso ele é inflamado mesmo. É que dá até medo de ficar falando isso, que parece soa meio nutrólogo charlatão. Ah, você está inflamado, não tome leite. Né? Mas é inflamação mesmo, porque tem muita liberação de citocinas, de interleucina, de TNF-alfa. Então, por isso que o paciente obeso sofreu tanto com Covid, porque ele já tinha um processo inflamatório tão intenso, de repente veio aquela bomba, aquela cascata, aquela tempestade de citocinas, de inflamação, ele sofreu demais mesmo, né? E com a liberação de leptina, eu ativo o sistema nervoso simpático, eu ativo também o sistema renin-angiotensina, que faz com que aumente a reabsorção de sódio renal. A compressão renal também promove isso. Uma relação de feedback na mácula densa. Eu faço uma vasoconstrição arteriolar aferente, hiperfiltração glomerular, doença renal crônica. Eu também gero hipertensão arterial, que pode ser tanto aqui um vilão para o rim, mas pode ser também uma consequência dessa doença renal. Então, esse é o grande problema, bem resumidinho, da obesidade para a gente. Tá? Então, leva a hipertensão, que vai levar para mim a doença também aterosclerótica, que vai levar a infarto, que vai levar a AVC, que vai levar a insuficiência cardíaca, e a obesidade hoje é uma das principais causas, provavelmente vai ser classificado como uma das principais causas aí, tanto de hipertensão primária, porque ela está sendo mais ou menos uma prevalência de 60% a 75% das hipertensões primárias podem ter sido por obesidade. Tanto é que a gente vê muito no consultório paciente que às vezes chega com sobrepeso. Você trata o sobrepeso dele, ele deixa de tomar o remédio. A gente vê remissão de obesidade, de hipertensão, né? Aqui é um estudo que quis avaliar qual é o grau de risco do paciente com obesidade de evoluir realmente para doença renal crônica. Olha aqui, que interessante que ele fez uma divisão aqui por IMC. IMC menor que 20, 25, ele usou como referência. Isso basta que o IMC fique maior ou igual a 25, aumenta em 3 vezes, tanto para homem quanto para mulheres, o risco de fazer doença renal crônica. Aqui a divisão por IMC um pouquinho mais aprofundado, levando aos graus de obesidade, né? Paciente aqui com obesidade mórbida, 4,4 vezes no homem, mais chance de evoluir com doença renal crônica. Aqui também esse mesmo estudo, então a mesma coisa, a gente vê aqui que o paciente com maior ou igual a 25, ele chega a ter 3,6 vezes maior chance, mesmo sendo não hipertenso, mesmo sendo não diabético, e 2,4 vezes de ter doença renal crônica. Quer dizer, a obesidade por si só, mesmo sem outros fatores, ela gera também doença renal crônica. Então, gente, não existe obesidade saudável. Se vocês leram isso alguma vez na vida, esqueça. Até porque a obesidade leva a outros problemas que eu vou até mostrar. Aqui, ó, que é bem interessante também, que ele divide a obesidade periférica e central, quer dizer, a visceral, né? Olha como há diferença, olha. Tá? Então, no risco, 4,6, 2,2, 4,5, 2,7. Quer dizer, a visceral, ela é muito mais deletéria, muito mais agressiva mesmo, que é ela que gera adiposidade, né? Ela que gera realmente processo inflamatório. E aqui, ó, associado à neoplasia, isso também a gente sabe, né? Uma das principais causas de câncer de neoplasia é a obesidade. Obesidade é associada a mais de 15 tipos de câncer. Quando a gente vai avaliar o risco de câncer de rim, nesse estudo, ó, foi um estudo prospectivo, 44 mil pacientes, foram acompanhados de 2010 a 2021, foi definido 4 padrões de, na verdade, síndrome metabólica no paciente, tá? E o paciente que estava estável, uma síndrome metabólica leve, ele foi usado como referência. E quando eu caminho aqui para o paciente grave, metabólico aqui, que preenche todos os critérios de uma síndrome metabólica, tem lá obesidade visceral, hipertensão, glicemia alterada, ele aumenta 4,5 vezes a chance de evoluir com doença renal crônica.
Aqui, já entrando no tratamento da obesidade. Então, aqui é um estudo que avaliou um acompanhamento de 5 anos pós-cirurgia bariátrica em pacientes que eram diabéticos e com doença renal. Tá? Os pacientes, ao final do acompanhamento, tiveram 69,7% de remissão na albuminúria no grupo bariátrico. O bariátrico é que fez o milagre? Não, a perda de peso fez o milagre. Né? Então, quer dizer, tratando a obesidade, tratando o rim também. Aqui é um outro estudo, esse é um estudo brasileiro, foi publicado há uns 2 meses atrás, é do Luciano Draghi, que é até meu amigo, e do Carlos Schiavon, do HCOR, que é o cirurgião, estudo Gateway, não sei se vocês viram, mas é um estudo que acompanhou os pacientes com obesidade mórbida, 36,9, tá? Eles eram hipertensos, uso de 2 classes, pelo menos, de antihipertensivo, e esses pacientes, após o acompanhamento de 5 anos, o IMC médio pulou para 28, reduziu de 2 antihipertensivos para 0,8 antihipertensivo e uma remissão de quase 50% da hipertensão arterial. De novo, perder peso reduz pressão. E se reduz pressão, reduz doença renal também. Não é o desfecho desse estudo, mas eu quis mostrar porque é a mesma linha do raciocínio, né, de reduzir também evento. Aqui a terapia farmacológica, eu não vou entrar nisso aqui, nós não vamos discutir como se trata a obesidade, mas a gente tem o on-label hoje no mercado, né, Sibutramina, Orlistat, o Contrave, a Lira, que é o Saxenda, o Igov, que ainda vai ser liberado, e agora em agosto eu vou até no evento lá no Rio, que vai ser o lançamento do Igov no Brasil, que é a sema de 2,4 miligramas. A partir de agosto vai ter já a venda, só não sei para quem que nós vamos conseguir passar. Ele vai custar quase R$ 3.000. Então, o tirzepatide vai custar, o Monjaro, né, que é o tirzepatide, vai custar acho, R$ 4.000 mês. Tá? Mas o tirzepatide é aquele que diminuiu mais de 20% do peso corporal basal do paciente, com 15 miligramas. É hoje o mais potente que se tem, né? É o tirzepatide. Então, o que a gente tem aqui muito disponível é a sema e a lira, mas a sema mais por causa do Ozempic, que a gente tem utilizado, né? Aqui o Ozempic está no off-label, porque o Ozempic e o Rybelsus eles não são validados ou autorizados para tratar a obesidade. Eles são liberados pela Anvisa para tratar diabetes. A gente que extrapola as evidências, né? Aqui o estudo Select Trial, que foi publicado em novembro do ano passado no AHA, que foi um estrondoso, porque ele utilizou um análogo de GLP-1 para tratar só obesidade, não tinham diabéticos, então não era uma população diabética, era ver o impacto na obesidade, a diminuição de MACE, que foi o desfecho primário, reduziu 20%. Infarto não fatal, AVC não fatal, morte por doenças cardiovasculares. Então, quer dizer, um impacto gigantesco em MACE, é desfecho composto, mas é um impacto gigantesco. E aqui, numa subanálise, né, porque no desenho dele não era para avaliar nenhum tipo de desfecho renal, mas se a gente analisar aqui, houve uma redução de 22% no desfecho composto renal do paciente. Tá? Então, teve impacto. De novo, perdeu peso. Tá? Perdeu peso. A perda de peso foi algo em torno de 13%, 12%, 13%. Aqui foi acima de 2,4, o IGOV, tá? Que foi utilizado. E claro, se tem um cardiologista aqui, eu tenho que botar o coração na jogada, né, gente? Né? Então, o coração e o rim, eles estão juntos, né? Há uma clara ligação deles, tanto na função, tanto no trabalho deles no dia a dia, como um prejudica o outro também, né? Na síndrome cardiorrenal. A gente nunca sabe quem é o culpado, vocês nunca querem pegar meu paciente, né? Doença cardiovascular é a principal causa de morte entre portadores de doença renal crônica, a gente sabe disso. Eles vivem tendo angina lá na hemodiálise, vocês vivem mandando eles para a gente. E a gente vai lá e descobre que eles são tudo multiarterial. Difícil de tratar, muito difícil de tratar, por causa desse processo inflamatório que eles têm. 43,6% vão a óbito por doença cardiovascular. E entre o coração e o rim tem obesidade, tem diabetes, tem hipertensão e tem colesterol. E se a gente for analisar alguns tipos de estudos, a gente vai ver que essas doenças andam muito juntas. Então, esse trabalho é bem interessante, que ele quis ver uma interconexão entre a doença cardiovascular renal e metabólica. É um trabalho japonês. Quando você vai avaliar congestão, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca descompensada, então você vê que o azulzinho, que é o diabético mais doença renal crônica, então a gente vê que a maior proporção de indivíduos com insuficiência descompensada são aqueles que compartilham doenças renais, metabólicas e cardíacas. Infarto, a mesma coisa. Terapia de substituição renal, mesma coisa. E diabetes e morte, morre mais aquele que compartilha todos esses grandes problemas. Aqui é o estudo Deliver,
Então, a gente vê que a associação de doença cardiovascular, doença renal e diabetes tipo 2 aumenta em 2,17%, tá? 2,17 vezes a chance desse indivíduo ter um desfecho primário, que é morte cardiovascular ou piora de IC. Então, quanto mais ele compartilha doenças, mais ele vai ter desfecho ruim, né? E por isso, baseado muito nisso, a Sociedade Americana, AHA, ou American Heart, desenvolveu ou deu um nome a essa síndrome cardiovascular renal metabólica, né, que fez até um barulho o ano passado quando eles publicaram um documento falando sobre isso, né? Então, nada mais é do que uma grande interação fisiopatológica, né, de fatores de risco, toda essa interação de função e de fatores de risco que compartilham essas doenças, né? E uma saúde, não preciso nem dizer que uma saúde cardiovascular renal metabólica ruim, ou está comprometendo aí anos de vida do meu paciente. Aqui é todo o processo fisiopatológico. Se eu for falar aqui, nós vamos ficar meio doido aqui, nem eu vou saber caminhar por essas setas todas. Mas o que a gente tem que lembrar aqui, ó? Tudo começa aqui, ó, adiposidade, disfunção de tecido adiposo, que vai fazer isso aqui, ó, inflamação, estresse oxidativo, resistência insulínica e disfunção vascular. Tudo parte disso aqui, ó. Tudo parte disso aqui. Então, qual que é o racional disso? É bloquear isso aqui. Tá? Tanto é que no documento da American Heart, ela divide essa síndrome em 4 fases, na verdade 5 fases, porque ela considera um estágio 0, que é o paciente sem fator de risco que está se cuidando. E o estágio 1, que é onde a gente tem que começar a agir, já é o sobrepeso e a obesidade, principalmente obesidade visceral, né? Então, à medida em que eu estou caminhando meus estágios, eu passo a ter fatores de risco um pouco mais evidentes, eu passo a ter lesão de órgão-alvo subclínico, eu passo a ter o comprometimento clínico. Então, eu preciso agir aqui, ó. Na verdade, promover isso aqui, e se chegou aqui, eu tenho que bloquear aqui. Então, é nosso papel tratar também a obesidade. Se não for o nosso, sei lá, objetivo, que encaminhe para quem faz isso. Mas trate a obesidade. Ou encaminhe para quem trate a obesidade. Porque não adianta nada eu conduzir meu paciente no consultório usando tudo aquilo que tem de melhor de medicamento e ele continuar com obesidade. Tá? Eu não vou estar tirando a raiz do problema dele. Eu não vou estar tratando a adiposidade dele. Toda essa disfunção de tecido adiposo que vai estar fazendo com que prolifere cada vez mais essa atividade inflamatória, que vai levar a doença aterosclerose cada vez mais precoce no paciente. E de mensagem, gente, fica então que as doenças metabólicas, o rim, o coração, estão extremamente interligados, né? A gente tem que cada vez, como eu disse no começo, a nefrologia, a cardio, a endócrina, tem que cada vez caminhar cada vez mais juntos mesmo. A gente tem que implementar aí, então, uma medida cada vez mais sistêmica, né? Então, a gente tem que abordar o nosso paciente como um todo. Então, eu, como cardio, não posso olhar só o coração, vocês, como nefro, não podem olhar só o rim. A gente tem que olhar o paciente realmente. Todas essas interligações, como eu disse, tratar o início, a obesidade, a adiposidade. E aqui, tentar usar aqueles medicamentos que comprovadamente tiveram algum tipo de eficácia e que mostram resultado e benefício todas as linhas da que a gente está discutindo aqui, né? E, claro, estratégias para reduzir o excesso de peso, prevenir o desenvolvimento de diabetes, hipertensão e doença cardiovascular, porque isso irá representar em proteção para o rim do paciente. Aqui, gente, eu coloquei uma ressonância de paciente obeso, tá? Aqui, ó, se vocês virem esse brilhante aqui, ó, isso aqui é gliose, inflamação. Inflamação no hipotálamo, tá? Obeso tem inflamação, gliose no hipotálamo. Por isso ele não responde muito bem a leptina, a adiponectina, não responde bem às substâncias que controlam apetite e saciedade. Por isso que o paciente com obesidade precisa de um tratamento multidisciplinar, precisa ser acompanhado, porque não é uma questão dele querer ter força de vontade, fechar a boca e começar a fazer atividade física. Não, ele tem uma doença. É uma doença, o cérebro dele está alterado. Então ele tem que se tratar de forma correta. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer a excelente aula, né? E muito feliz que nessa última década todos nós estamos nos unindo em prol de um paciente melhor, né? Ou que ele deixe de ser nosso paciente e passe a ser só um cliente, né? E ele é nosso, né? Acho que no passado, quando a gente era residente, né, Fernanda? Aí acho que não existia essa integração. E acho que isso traz muita felicidade hoje a gente ter um cardiologista aqui falando de doença metabólica e falando com todas as letras, dose só creatinina, dose só microalbuminúria, e o paciente é nosso. Então, eu vou abrir aqui a discussão, primeiro para a sala.
Oi, doutor, obrigada pela aula. A minha dúvida é sobre a finerenona nos pacientes com insuficiência cardíaca. A espironolactona ainda tem um grau de recomendação maior, é superior, ou eles já são equivalentes? Não, ainda é Espiro. Ainda é Espiro. No cenário da ICEFER, a Espiro. ICEFEP não. Até pouco tempo, a gente valorizava muito a Espiro na ICEFEP, por causa do estudo TOPCAT. Porque no estudo TOPCAT reduziu o desfecho de rehospitalização no paciente com ICEFEP. Só que depois que vieram os estudos aí com os inibidores da TLT2, aí nem tem por que ficar usando mais, né? Mas ainda é Espiro. Só no fugindo do cenário da IC, aí eu troco mesmo. Quer dizer, tendo microalbuminúria, albuminúria documentada, né? E perfil de diabetes, né? Ah, que bom, que bacana, que aula legal, né? Que aula bacana da gente ver esse nosso problema do dia a dia ganhando corpo, um corpo grande, mas ganhando um corpo aí, né? Antes que o nosso problema, os tempos atrás, era como tratar bem um diabetes. Tínhamos dificuldade de medicação, não tínhamos tantas drogas acessíveis ao doente. Hoje, infelizmente, a gente tem o diabético e mais ainda a obesidade. Ainda sou de uma época que eu não tinha visto tanto obeso ainda. Isso eu acompanhei ao longo do tempo, esse paciente ser um problema de saúde pública, que eu acho que é, e que talvez a gente venha, o governo se colocar à frente disso e tratarmos melhor com todas essas drogas que esse paciente ainda não tem acesso, não é verdade? Você viu que, inclusive, o Medicare vai subsidiar o IGOV para os pacientes nos Estados Unidos. Então, o paciente que tiver obesidade e tiver algum tipo de outra comorbidade, principalmente doença cardiovascular, mais baseado por causa do estudo SELECT, o Medicare vai pagar o IGOV para o paciente usar. Isso é gestão e estratégia de custo, gente. Quanto não vai reduzir de internação desse paciente? Quanto não vai reduzir de diálise? Quanto não vai reduzir de infarto, de AVC? Então, quer dizer, poxa, um gestor inteligente faz isso. Só que isso é um gestor estadista. Porque quem faz isso agora, ele danifica o caixa dele e não vai aparecer em nada para mostrar para o povo. E político gosta de fazer obra que mostra, né? Eu não vou deixar que o outro inaugure a minha obra. Quem vai colher os frutos disso vai ser um outro lá na frente. Então é difícil fazer isso na política pública mesmo, né? Mas o Medicare, por ser uma questão, uma instituição privada, né, uma seguradora, então Tá. tem seu... Só para completar, hoje, passando a visita na nefrologia, né, na enfermaria, com a participação dos nossos quintoanistas, nós vimos alguns pacientes com hipertensão, diabetes, com hipertensão, doentes renais crônicos, aí para podermos escolher as melhores drogas desses pacientes. E eles foram unânimes em me dizer, doutora, está faltando ali uma dapaglifosina, né? E aí a gente